O Senhor Jesus, Ele falando a respeito do Espírito Santo, Ele falando a respeito do Espírito que seria derramado, no Evangelho de João 4,14, Ele disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo nunca mais terá sede. Quem recebe o Espírito Santo não recebe um pedaço de Deus, não recebe uma parte de Deus, mas quem recebe o Espírito Santo, o próprio Deus passa a habitar dentro dessa pessoa. O Espírito Santo é o Senhor Jesus dentro da pessoa. Ainda falando do Espírito Santo, no Evangelho de João capítulo 7 e no versículo 38, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Então existem várias maneiras para se crer em Jesus. Por exemplo, eu me lembro que eu não tinha conhecimento da Escritura. Eu tinha a Bíblia eu tinha, eu a tinha guardada na minha casa, mas eu não tinha conhecimento dela, mas eu cria em Jesus, a maneira que haviam me ensinado, a maneira que as religiões me ensinavam, a maneira que eu pensava, mas isso não funciona, porque não adianta crer em Jesus a própria maneira ou a maneira dos demais. É necessário crer nele como diz a Escritura. É um detalhe que faz toda a diferença. É um detalhe que faz toda a diferença. Então, se a pessoa crê em Deus, mas não tem acesso à palavra de Deus, essa crença não funciona. Então ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, primeiro, ele fala que quem beber da água, que é o Espírito Santo, nunca mais terá sede, que se fará nessa pessoa uma fonte de água que salte para a vida eterna. Depois, falando ainda do Espírito Santo, ele diz que rios de água viva correrão no ventre daqueles que o recebem. Mas o recebem por quê? Por que o recebem? Porque são pessoas especiais, são pessoas predestinadas, são pessoas que não pecam, são pessoas que são perfeitas? Não, são pessoas que, independente de tudo aquilo que fizeram de errado, em determinado momento, passaram a crer nele, como diz a Escritura. Então, ainda que essa pessoa tenha roubado, tenha matado, tenha prejudicado os demais, ainda que ela tenha sido considerada a última das criaturas, ainda que pelo seu passado ela seja discriminada, ela seja rejeitada e até humilhada, pelo fato dela crer no Senhor Jesus, como diz
a Escritura, ela se arrepende, ela abandona os seus pecados, ela se batiza nas águas como a remissão dos pecados, e ela passa a viver de acordo com a palavra. Então ela passa a ter direito a receber o Espírito Santo. Ela passa a ser uma fonte. Sabe aquela pessoa que você gosta de parar para ouvi-la? Você gosta de parar para ouvir, atentar em tudo aquilo que ela fala? Porque quando ela fala, te abençoa. Quando ela fala, te ajuda. Quando ela fala, te levanta. Ao contrário de outras pessoas, que quando você para ouvir, você só ouve palavra de dúvida, de medo, de fracasso, de derrota. Ao contrário de outras pessoas que quando falam para derrubar, para matar. Mas existem aquelas que a palavra tem espírito, a palavra tem vida. Quando elas falam, te abençoa. Por quê? Porque elas, por ter o Espírito Santo, elas são uma verdadeira fonte, como Jesus disse, fonte de água que salta para a vida eterna. Dentro delas há um rio de água viva que corre dos seus ventres. Então, é isso que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Mas a condição é crer nele, como diz a Escritura. E aí é o que nós queremos falar nessa manhã. Porque no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, diz assim: eis que vem dias, diz quem? Diz o Senhor Deus. Você sabe que tem pessoas quando falam, a gente para tudo para ouvir. Tem gente que quando fala, recebe toda a nossa atenção. Imagine Deus falando. Então aqui é o próprio Deus que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Talvez alguém diga: mas já existe fome, e não é necessário irmos para outro país, não é necessário irmos para outro estado, aqui já existe fome. Mas ele continua falando: não fome de pão, nem sede de quê? De água, mas de ouvir as palavras do Senhor. É isso que desperta uma preocupação, porque hoje, preste atenção por favor, existe uma mesa farta. Todos nós temos acesso à palavra de Deus a qualquer momento. Todos nós temos acesso à palavra de Deus às 24 horas do dia. Somado a isso, a televisão, a rádio, são usadas pela igreja para também divulgar a palavra de Deus. Nos programas de televisão, aqui no caso em Campo Grande, Rede Aleluia, 99.1 FM, às 24 horas na rádio, nós usamos apenas para divulgar a palavra de Deus, só para isso. Mas não apenas rádio e televisão, nós temos as literaturas da igreja, os livros da igreja, nós temos o jornal da igreja, nós temos mensagens através do YouTube, Facebook, Instagram. Então hoje
ter uma mesa farta. E mesmo havendo uma mesa farta, aonde a palavra de Deus é oferecida, quantas são as pessoas que desprezam? Quantas são as pessoas que rejeitam? Que têm tempo para ouvir e dar atenção a qualquer outra palavra, qualquer outro tipo de palavra, menos a palavra de Deus. Então hoje a mesa é farta, hoje é um verdadeiro banquete, mas isso um dia vai acabar. As portas da Universal se encontram abertas de segunda a segunda, pela manhã, à tarde e à noite, não fecham, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, todos os dias. E quando você chega, o que você recebe é a palavra, é a palavra que você recebe. Mas tem gente que despreza a palavra, porque despreza, por exemplo, o privilégio de ter as portas da igreja abertas, desprezam um programa, quer seja na televisão, quer seja na rádio, a palavra através de um livro, a palavra através de um jornal. Muitas pessoas desprezam, e você sabe que existem países que pessoas são mortas apenas pelo fato de ler a palavra, de ter a palavra. Então hoje a mesa é farta, é um verdadeiro banquete, mas muitos desprezam. Aí ele diz: não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes, olha só, de um mar até outro mar. Sabe lá o que é isso? Hoje tem pessoas que moram aqui, a 100 metros da igreja, moram a 1 quilômetro da igreja, ou ainda a 5, 10, 15, 20 quilômetros da igreja, mas não tem tempo. Mas virão dias em que irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando o quê? A palavra do Senhor. E o que diz agora? Mas não a acharão. Então, se o Espírito Santo vem pelo fato de crer no Senhor Jesus, como diz a Escritura, não havendo palavra, não havendo Escritura, não haverá o Espírito Santo. E não havendo o Espírito Santo, não haverá a água da vida. Então, preste atenção por favor, aqueles que desprezam hoje a palavra, desprezam a água que é o Espírito Santo, e vice-versa. Quem despreza a palavra, despreza a água que é o Espírito Santo. Quem despreza a água que é o Espírito Santo, despreza a palavra. Mas esses, amanhã, eles vão implorar por um pouco de água, mas aí já vai ser tarde demais. Lembra quando o Senhor Jesus falou do homem que ele foi para o inferno? Diz que no inferno ele clamou dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aquele homem, ele queria uma gota d'água,
apenas uma gota d'água, mas já era tarde demais. Mas o que Deus tem hoje para dar, não é uma gota d'água, não é um copo com água, não é uma garrafa com água, mas o que Ele tem para dar é uma fonte que salta para a vida eterna. O que Ele tem para dar é um rio de água viva para correr no ventre daqueles que creem nele, como diz a Escritura. Então, a pergunta é: qual é a escolha do Senhor? Qual é a escolha da senhora? Existem muitas coisas que nós podemos escolher. Existem muitas coisas que nós podemos priorizar. Muitas coisas, mas só uma é eterna, que é o Espírito Santo. E as demais coisas, ainda que todas elas sejam importantes, ainda que todas elas sejam necessárias, todas elas vão passar, todas elas vão acabar, todas elas vão terminar e todas elas vão desaparecer. Mas o Espírito Santo, ele permanecerá para sempre. E aqueles que o têm também permanecerão para sempre. Então, a nossa inteligência, a nossa cabeça, não o nosso coração. Coração não, porque coração apenas sente, cabeça pensa. Então, a nossa cabeça nos faz escolher por aquilo que é eterno, por aquilo que é o mais importante. Estamos falando que devemos deixar de lutar pela família? Não. Estamos falando que devemos deixar de lutar para ter uma saúde perfeita? Não. Estamos falando que devemos deixar de lutar para ter o pão sobre a mesa, o pão nosso de cada dia? Não. Mas estamos falando que todas essas coisas, mais cedo ou mais tarde, elas vão passar, elas vão acabar, elas vão terminar, vão desaparecer, mas o Espírito Santo é eterno e faz com que aqueles em que Ele habita sejam eternos também. Tenham a salvação da alma, tenham certeza que a alma estará por toda a eternidade no reino dos céus.